Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à segunda aula da oficina Os Conceitos do Audiovisual, da Casa Sephora. Essa oficina tem como objetivo trazer para vocês os principais conceitos da produção audiovisual, seja em fotografia ou vídeo, para que vocês possam aplicar rapidamente o que aprenderam em sua produção para torná-la mais bonita, mais comunicativa, mais pessoal e ao mesmo tempo mais universal. Normalmente, nosso caminho no audiovisual começa com uma curiosidade, um desejo de conhecer mais sobre a imagem, de produzir nosso próprio conteúdo imagético, muitas vezes inspirados por um artista ou por um estilo. Esse início repete em muitos aspectos o caminho que trilhamos na primeira infância, quando aprendíamos por imitação das crianças mais velhas. Mesmo nossa escrita começa com a curiosidade e a imitação, para depois tornar-se cada vez mais nossa. A partir do momento em que a simples reprodução já não nos satisfaz, se inicia o caminho do aprendizado, que dura enquanto houver inquietação e se retroalimenta com a constante renovação do fazer. Nossa segunda aula é sobre a matéria-prima das artes visuais. A luz, sua natureza, seu comportamento, seu significado. Um fenômeno físico da natureza passa por um processo químico em nosso sistema sensorial e percorre um caminho complexo em nosso sistema nervoso central até que se transforme em uma informação única para cada indivíduo no córtex visual. Compreender sua natureza, suas propriedades, sua interação com a nossa percepção e suas potencialidades como matéria-prima para a nossa produção é o caminho que propomos para esse módulo. Foto e vídeo são diferentes veículos que usamos para nos expressar com a luz. São semelhantes, nascem da mesma ideia, mas em algum ponto passam a seguir caminhos diferentes à medida em que compreendemos e desenvolvemos as potencialidades de cada linguagem. Luz é uma daquelas palavras cheias de significado literal e figurado. Pode descrever desde a radiação que podemos ver, que ilumina a escuridão, até servir como metáfora de conhecimento ou sabedoria. Como a visão, desde há muito tempo deixou de significar somente a capacidade sensorial e adquiriu o sentido de conhecer. É natural que a manifestação da natureza que nos proporciona a visão seja relacionada ao aprendizado, especialmente em oposição à escuridão. A escuridão, fonte de medo, símbolo do desconhecido, do oculto, termina quando banhada pela luz, que revela, faz conhecer e torna evidente. A escuridão também pode significar a morte, ou melhor, a não-vida, a não-existência. Seu oposto, consequentemente, será aquilo que representa a vida, a existência. No nascimento, viemos à luz. A morte, o pós-vida, frequentemente é retratado pela sombra, pela escuridão, onde nosso consolo é o retorno metafórico à luz primordial. Em 1672, o físico inglês Isaac Newton apresentou uma teoria conhecida como modelo corpuscular da luz. Nessa teoria, a luz era considerada como um feixe de partículas emitidas por uma fonte de luz que atingia o olho, estimulando a visão. Foi o primeiro a descrever a decomposição da luz branca em feixes de luz coloridos. A partir dessa observação, usou pela primeira vez o termo espectro, que vem do latim spectrum, fantasma ou aparição. Antes dele, porém, em 1670, o holandês Christian Huygens mostrou que as leis de reflexão e refração podiam ser explicadas por uma teoria ondulatória, mas essa teoria não foi imediatamente aceita. Nos séculos XVIII e XIX, vários trabalhos reforçaram o entendimento da luz como um fenômeno ondulatório. As experiências de Thomas Young, que mediu o comprimento de uma onda, Augustin Fresnel, que demonstrou a propagação retilínea da luz e os efeitos da difração, as medidas da velocidade da luz em líquidos, realizadas por Foucault, foram complementadas na segunda metade do século XIX. As experiências de Thomas Young, que mediu o comprimento de uma onda, Augustin Fresnel, que demonstrou a propagação retilínea da luz e os efeitos da difração, e as medidas da velocidade da luz em líquidos, realizadas por Foucault. Na segunda metade do século XIX, James Clerk Maxwell, através da sua teoria de ondas eletromagnéticas, provou que a velocidade com que a onda eletromagnética se propaga no espaço era igual à velocidade da luz, cujo valor é, aproximadamente, 300 mil km por segundo. Maxwell estabeleceu teoricamente que a luz é uma modalidade de energia radiante que se propaga através de ondas eletromagnéticas. A propósito, Maxwell teve grandes contribuições teóricas e práticas no campo da termodinâmica e da análise das cores, sendo inclusive responsável pela primeira fotografia colorida da história, que é essa que está no slide. Mas isso é assunto para outro curso, sobre o desenvolvimento da fotografia e seus pioneiros. Quando parecia realmente que a natureza da luz era a onda eletromagnética, essa teoria não conseguiu explicar o fenômeno da emissão fotoelétrica,
Einstein, usando a ideia de Planck de 1900, mostrou que a energia de um feixe de luz era concentrada em pequenos pacotes de energia, denominados fótons, o que explicava o fenômeno da emissão fotoelétrica. Os fótons são partículas elementares que se comportam tanto como partículas quanto como ondas. Quando um fóton colide com um elétron, por exemplo, eles se comportam como corpos materiais. Quando um fóton atravessa uma lente, ele se comporta como uma onda. Devido a esse comportamento dúbio do fóton, aceita-se o fato de a luz ter caráter dual. Os fenômenos de reflexão, refração, interferência, difração e polarização da luz podem ser explicados pela teoria ondulatória, e os de emissão e absorção podem ser explicados pela teoria corpuscular. O Sol é a nossa maior e mais importante fonte de luz natural, e sobre a qual todas as formas de luz criadas pelo homem se baseiam. Sua distância da Terra é a base da unidade astronômica, ou UA, e equivale a quase 150 milhões de quilômetros. Um raio de Sol leva, em média, 8 minutos para chegar à Terra. As medidas mostram que cada metro quadrado na Terra recebe do Sol uma potência de energia por segundo de cerca de 1.400 watts, ou seja, a potência de 14 lâmpadas de 100 watts por metro quadrado. Naturalmente, o Sol não é somente nossa principal fonte de luz, mas também de energia. Sem a luz e o calor provenientes do Sol, não haveria energia para impulsionar os processos físico-químicos que geram e mantêm a vida, desde suas formas mais básicas até as mais complexas, como a espécie humana. O Sol emite essa energia pela emissão de ondas eletromagnéticas geradas pelo decaimento de elétrons no núcleo solar. Essas ondas eletromagnéticas viajam pelo vácuo do espaço e têm características específicas de frequência e tamanho, sendo denominadas espectro solar. Espectro solar é o conjunto de todas as frequências de onda eletromagnéticas emitidas pelo Sol. Um pouco de física básica. As ondas eletromagnéticas apresentam um comportamento oscilatório regular. A cada conjunto de crista e vale desta ondulação, completa-se um ciclo. Os ciclos são medidos em Hz, que é uma dada quantidade de ciclos por segundo. Assim, uma onda de 60 Hz apresenta 60 ciclos por segundo. A distância entre cada ponto médio da onda é denominada comprimento de onda. A distância entre cada ponto médio da onda é denominada comprimento de onda, e sua medida é inversamente proporcional à frequência, ou seja, quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência e vice-versa. Apenas parte do espectro solar tem fótons capazes de sensibilizar o olho humano médio. Esse intervalo encontra-se, em termos médios para o olho humano padrão, entre a faixa dos 380 nanômetros de comprimento de onda e os 750 nanômetros de comprimento de onda. A cada faixa de comprimento de onda corresponde uma cor do arco-íris. Assim, identifica-se a cor violeta dos 380 aos 450 nanômetros, o azul dos 450 até os 495 nanômetros, o verde por volta dos 495 até os 570 nanômetros, o amarelo entre os 570 e os 590 nanômetros, o laranja dos 590 até os 620 nanômetros e, por fim, o vermelho dos 620 até os 750 nanômetros. Abaixo dos 380 nanômetros de comprimento de onda, situa-se a faixa do ultravioleta. Acima dos 750 nanômetros, a faixa do infravermelho, regiões incapazes de gerar estímulo visual no olho humano. A luz atinge o olho, onde entra pela pupila e se projeta na retina. Na retina, mais precisamente numa região denominada fóvea, estão localizadas estruturas chamadas cones e bastonetes. Os bastonetes, em bege na imagem ampliada por um microscópio eletrônico, estão em maior número, especialmente nas regiões periféricas da fóvea. Eles são mais sensíveis à quantidade de luz, porém insensíveis às variações de frequência, ou seja, são cegos às cores. São responsáveis pela nossa capacidade de percepção luminosa. Os cones, em verde na imagem, que foi colorida para fins de estudo, estão mais concentrados na parte central da fóvea, na mácula, e são pouco sensíveis à luz, porém muito sensíveis às variações de frequência, o que os habilita a separar as cores recebidas. Além da percepção de cor, são responsáveis pela nossa acuidade visual mais apurada no centro do olho. A via óptica ou via visual é uma via aferente, ou seja, sensorial, que representa o trajeto do impulso nervoso resultante do impulso luminoso sobre a retina até a área do córtex cerebral responsável pela visão. A luz, ao atingir os cones e bastonetes, gera uma reação físico-química, cujo resultado é um impulso elétrico.
que será transmitido das células fotossensíveis para as células ganglionares, cujos axônios, ou as extensões transmissoras da célula, são reunidos para formar o nervo óptico. Estes levam os impulsos nervosos da visão até o corpo geniculado externo, ou lateral, que os encaminha até o córtex visual, localizado na face medial inferior do lobo occipital, situado abaixo do osso occipital, um dos ossos que compõe a caixa craniana e o osso mais resistente do corpo humano. O cérebro humano foi mapeado de acordo com sua especialização, ou seja, cada área está relacionada com uma das atribuições do sistema nervoso central e responde por recepções dos sentidos, raciocínio, memória, equilíbrio, respostas motoras e etc. As áreas são divididas em áreas de projeção, que são as áreas primárias, ligadas diretamente à sensibilidade e à motricidade. Áreas de associação são as áreas secundárias ou unimodais, relacionadas indiretamente com a sensibilidade e a motricidade. Suas conexões ocorrem com uma área primária de mesma função. Por fim, as áreas terciárias ou supramodais, envolvidas com atividades psíquicas superiores, como a memória, os processos simbólicos e o pensamento abstrato. Mantêm conexões com áreas unimodais e com outras supramodais. Este mapeamento, realizado pelo fisiologista alemão Corbinian Brodmann, encontra paralelo em outras espécies de mamíferos superiores e é ainda o mais completo já realizado. De acordo com Brodmann, as funções visuais do córtex estão distribuídas da seguinte maneira. A área 17, ou córtex visual primário, é responsável pela recepção do impulso nervoso e sua interpretação como imagem. É a primeira impressão da visão no sistema nervoso central. A área 18, ou córtex visual secundário, é a área que interpreta a visão com profundidade, ou seja, interpreta a visão como tridimensional ao integrar a visão dos dois olhos. A área 19, ou córtex visual terciário, é onde se interpretam as informações de cor e movimento. Áreas 20 e 21, ou áreas temporais inferiores, onde se processa a integração entre a imagem formada e a memória. A capacidade de registro, adaptação e diferenciação do olho humano é gigantesca e se adapta ao meio ambiente pelo desenvolvimento do sistema neurosensorial e para que toda a informação supérflua seja ignorada, deixando espaço para o favorecimento das informações mais importantes para a sobrevivência. Um esquimó, nascido e criado em um ambiente em que quase a totalidade da paisagem apresenta uma variação de tons de branco, precisa aprender a diferenciar entre esses tons para evitar perigos, como por exemplo, um gelo pouco espesso em que ele poderia se acidentar, ou um animal branco na neve. Para esses povos, há uma imensa variedade de tons de branco, para os quais até nomes diferentes foram criados, para melhor descrever algo para outras pessoas do mesmo grupo cultural. Já um indígena, que passa grande parte da vida sob as sombras das árvores gigantescas da Mata Amazônica, precisa ter melhor acuidade visual em áreas pouco iluminadas e precisa saber diferenciar matizes das cores da terra, como marrom, ocre, vermelho ou bege, e de verde, para diferenciar as ameaças que o cercam numa floresta. Saber identificar espécies venenosas de outras que servem como alimento. Conhecer um fruto maduro sem precisar subir numa árvore. Ver o peixe abaixo da superfície do rio lodoso. Todas essas são habilidades desenvolvidas pelo olhar do homem indígena para conseguir sobreviver. O olhar destreinado de um forasteiro, tanto no ambiente de uma floresta quanto numa paisagem eternamente coberta de neve, certamente não conseguirá obter a mesma quantidade de informações visuais essenciais e isso o colocará em desvantagem e perigo. Na fotografia, a captação da luz é feita por instrumentos técnicos, a câmera com sua lente e seu sensor. São desenvolvimentos tecnológicos que integram toda a investigação científica realizada sobre como a luz e a cor são recebidas e interpretadas pela visão humana. O foco e a quantidade de luz admitidas na câmera são reguladas pelas lentes, diafragma e obturador, que podem ser comparados à ação da pupila, do cristalino e da córnea no olho humano. A captação sensorial da câmera é feita pelo sensor eletrônico, como já era originalmente feito pelo filme fotográfico, e é o correspondente na câmera da retina no olho humano. A interpretação dos sinais luminosos em uma imagem eletrônica é feita pelo firmware da câmera e salvo na mídia embarcada no equipamento. Toda a interpretação que o firmware da câmera faz sobre a intensidade luminosa, as cores, contrastes, etc., são baseadas em informações que o usuário da câmera coloca antes de fotografar. A câmera fotográfica é o desenvolvimento de um instrumento, a câmera escura, cujos primeiros registros datam do século V a.C. na China. Utilizado para observações científicas desde a antiguidade, com o desenvolvimento tecnológico obtido por óticos,
passou a ser utilizado desde o século XVII por pintores profissionais. Consiste em uma caixa totalmente vedada à entrada de luz, com exceção de uma pequena abertura em um dos lados, por onde um feixe de luz se projeta no lado oposto à abertura. Nas versões mais modernas, essa abertura recebe uma lente, que aumenta a área de entrada da luz e concentra os raios de forma a obter melhor foco e luminosidade. A imagem projetada pela câmera escura se apresenta invertida de cabeça para baixo, exatamente como no olho humano. O sensor fotográfico de uma câmera moderna tem muitos paralelos com a ideia de captação da retina. Ele capta a luz continuamente, a interpreta de acordo com os parâmetros informados pelo fotógrafo e é capaz de processar uma ampla gama tonal e de cores. Os sensores modernos foram desenvolvidos para se aproximarem o máximo possível da acuidade e reprodução de cores do olho humano, embora ainda sejam inferiores em vários aspectos. Por convenção, utilizam um formato retangular que se aproxima das dimensões de uma tela de pintura. Sua capacidade de reproduzir detalhes está ligado ao número de elementos individuais de captação luminosa chamados de pixels, uma corruptela de picture elements, elementos de imagem, numa tradução livre, no tamanho individual desses pixels e no tamanho total do sensor. Sua capacidade de reproduzir detalhes está ligada ao número de elementos individuais de captação luminosa chamados de pixels, no tamanho individual deles e no tamanho total do sensor. Pixels é uma corruptela da expressão picture elements, elementos de imagem numa tradução livre. Quanto maiores forem os pixels e maior for a área de sensor, mais sensíveis eles podem ser, pois a área de captação individual de cada pixel aumenta. Desta forma, a acuidade do sensor aumenta, bem como sua possibilidade de reprodução tonal. Antes de seguir, gostaria de propor nessa oficina que, a partir de agora, passemos sempre que possível a utilizar menos dos automatismos do equipamento, de maneira a fotografar ou filmar com maior controle sobre o resultado final. No final da nossa oficina, vocês vão perceber que isso facilita a obtenção de um resultado final mais bonito, pessoal e com maior possibilidade de ser repetido. Vimos anteriormente que a câmera interpreta as imagens de acordo com informações inseridas pelo usuário. Entre os parâmetros que o fotógrafo pode determinar para a câmera ou para o celular está o balanço de branco. Para explicar o que é balanço de branco, precisamos entender que o que o nosso olhar interpreta como branco numa dada cena pode, em comparação com outra cena iluminada por outra fonte, não parecer branco. Basta lembrar da visão comum de um prédio visto de fora à noite. As luzes individuais dos apartamentos podem tender ao azul, ao amarelo, ou mesmo parecer brancas, enquanto no interior dos apartamentos elas sempre parecem brancas. Isso acontece porque as luzes artificiais têm diferentes tecnologias e padrões para gerar uma luz que seja percebida pelo usuário como branca. Algumas geram um branco azulado, outras um tom amarelado e outras ficam equilibradas entre os extremos. Como vimos na aula sobre Gestalt, nossa percepção tende a interpretar os estímulos visuais por comparação. Assim, quem está fora do prédio vê todas as luzes juntas e consegue compará-las facilmente. Já quem está no interior do apartamento vê tudo banhado pela mesma luz e adapta a dominante da luz à cor que já conhece dos objetos, ou seja, se sabe que o sofá é azul, entende o sofá azul iluminado por uma luz amarelada como azul, não como verde. Como dito anteriormente, a câmera é um aparato técnico que mede e reproduz os estímulos tal qual os recebe, pois não tem um cérebro que faça as adaptações e ajustes. Para que as cores iluminadas por luzes artificiais fossem reproduzidas tal qual o nosso cérebro as vê, é necessário informar a câmera qual a fonte que estamos usando. Para isso, precisamos entender de onde vem este conceito. Lord Kelvin foi um estudioso da termodinâmica que viveu entre 1824 e 1907. Ele fez simulações de emissão de luz por meio do aquecimento de um corpo negro, que é um objeto ideal que é capaz de absorver toda a luz que nele incide. Ou seja, ao não refletir luz, toda a luz que dele provenha terá sido resultante de seu aquecimento. A cada faixa de temperatura que o corpo negro atingia, ele emitia uma luz com cor diferente, que ia desde as temperaturas mais baixas, na faixa do vermelho, até as temperaturas mais altas, na faixa do azul. A partir de seus estudos, foi proposta a escala Kelvin, chamada de escala absoluta, que é a base do Sistema Internacional de Medidas. De acordo com Shimoda, 2009, temperatura de cor é a medida em unidade Kelvin utilizada para determinada composição espectral de uma fonte de luz, com base na curva de emissão de um corpo negro. A utilização comercial da temperatura de cor proporciona aos fabricantes de lâmpadas usar diferentes tecnologias de maneira a atender diferentes necessidades.
Assim, há lâmpadas que tendem ao azul, usadas em áreas em que a acuidade visual é o mais importante, como em oficinas, pois o azul é a cor mais presente no espectro. Já as neutras são usadas onde a resposta tonal seja o principal objetivo, pois reproduzem igualmente bem todas as cores do espectro. Nas câmeras de celulares, o menu de balanço de branco, ou white balance, é em grande parte autoexplicativo. Os símbolos ajudam bastante a decidir qual usar. Basta ajustar antes de começar a fotografar. Incorporar esse hábito no ato fotográfico vai ajudar a automatizar o gesto, como qualquer outro ajuste na câmera. Recomendo veementemente o abandono do balanço de branco automático. O que torna essa prática tão importante é a consistência que suas imagens passarão a ter, pois não haverá mais diferença nas cores, que são muito difíceis de arrumar perfeitamente após a captura. Também será mais fácil fazer sequências de imagens, pois não haverá discrepância de leitura de uma cena para outra, e as cores terão um rendimento mais realista. No vídeo, principalmente, se você não utilizar um balanço de branco ajustado por cena, terá grandes problemas de juntar duas cenas, pois a possibilidade de leituras diferentes de branco entre duas tomadas é muito grande. Dentre os modos de balanço de branco, há dois modos que precisam de uma explicação um pouco mais longa. Nas DSLRs, o modo Custom na Canon ou Preset na Nikon é um modo em que você ajusta o branco utilizando uma imagem de referência. Para ajustar, antes de fotografar uma sequência, se faz uma imagem de referência e o firmware da câmera calcula a temperatura de cor com base em informações ajustadas de fábrica. Depois de feito o ajuste inicial, basta usar este ajuste para toda a sequência em seguida, e somente mude quando mudar a condição de luz. Nesse modo, também é útil usar uma referência de branco que receba a luz da cena. Pode ser uma parede branca, uma camiseta, uma folha de papel, vale improvisar desde que a referência esteja na luz principal da cena. O modo Kelvin é um modo que permite escolher manualmente a temperatura de cor, com variações muito precisas que variam de fabricante para fabricante. Ele serve para o fotógrafo mais avançado que já domina as temperaturas de cor e quer usar um recurso para burlar as temperaturas pré-ajustadas e fazer um ajuste fino ou colocar uma dominante na imagem. Vamos falar agora um pouco sobre o comportamento da luz. Já foi dito que a luz se propaga em linha reta no vácuo. Quando penetra na atmosfera terrestre, ela sofre alterações decorrentes da densidade desta, que ocorre devido à presença de gases como oxigênio e hidrogênio. As alterações mais importantes são a perda de grande parte, cerca de 70%, da faixa espectral do ultravioleta, que tem uma frequência tão grande que é rebatida pelos gases da atmosfera. Uma dispersão da faixa dos azuis e violetas, também causada pela sua frequência, o que faz com que nossa atmosfera tenha a coloração azul. O violeta, também dispersado, não tem força suficiente para superar o azul, já que esta faixa de frequência é a mais forte dentro do espectro. Ocorre também uma refração, ou desvio da direção original dos raios. Fenômeno semelhante ocorre nas lentes das objetivas fotográficas, e nestas é calculada para resultar em aumento, diminuição ou concentração dos raios de luz. Ao atingir as superfícies, a luz é em parte absorvida em forma de calor, enquanto a outra parte é rebatida de acordo com a superfície em questão. Superfícies irregulares, como a maioria das superfícies naturais, a pele, tecidos, etc., rebatem a luz de forma dispersa, ou seja, os raios de luz rebatidos não continuam uma trajetória coesa e única, se espalhando uniformemente. Superfícies regulares, como metais polidos, superfícies da água, espelhos, por exemplo, rebatem a luz de forma mais coesa, tendendo a manter o feixe luminoso menos disperso e mantendo uma trajetória próxima do original, com a direção determinada pelo ângulo de incidência que se repete na reflexão. Na percepção da cor, a luz do Sol, que é branca, atinge a superfície e tem parte de suas frequências absorvidas, rebatendo aquelas que vão representar visualmente a sua cor. Assim, se um raio de luz solar atinge uma superfície branca, ocorre pouca ou nenhuma absorção e a luz rebatida será branca. Se o raio atinge uma superfície negra, a maior parte da luminosidade será absorvida e apenas uma mínima parte será rebatida, dando a sensação de cor preta. Por fim, em uma superfície vermelha, apenas parte do espectro que representa o vermelho será rebatida e percebida assim pelo olho humano. Do exemplo dado, pode-se inferir que superfícies negras tendem a acumular mais calor devido à maior absorção de energia, sendo que o oposto ocorre com superfícies brancas, e que a percepção de cor pode ser alterada caso a fonte luminosa não seja o Sol, e sim outra que tem uma composição espectral menos uniforme, gerando uma distorção de cor. Na fotografia, a luz não é responsável somente pela impressão do filme ou sensor. A posição, intensidade ou natureza da luz interferem grandemente no resultado.
Uma luz frontal é aquela que está no mesmo eixo da lente e do observador. Ela revela totalmente a face que se ilumina, porém ela torna a imagem mais plana, sem a sensação de volume, pois não individualiza o assunto do fundo. Uma luz lateral em relação ao assunto tende a ressaltar os volumes ao custo de parte dos detalhes frontais. É uma luz mais natural do ponto de vista do observador, pois é muito mais frequente observarmos o mundo sem que o Sol esteja exatamente atrás de nós. Outra luz extremamente natural, principalmente para nós dos trópicos, é a luz acima do assunto. Nos países do hemisfério norte, por exemplo, esta é uma luz menos natural, devido ao fato de que o Sol não ultrapassa um determinado ângulo do horizonte em nenhuma época do ano. Esta luz cria fortes sombras na imagem, principalmente nos rostos, onde tem a tendência de criar sombras nos olhos. Por fim, o contraluz, que é uma luz vinda de trás do assunto, tem a tendência de separar bastante o assunto do fundo, podendo criar halos ou silhuetas, caso não tenha uma luz complementar iluminando a face do assunto voltada para a câmera. A fotografia herdou da tradição pictórica os esquemas de iluminação. Volumes, formas, texturas são valorizados por uma iluminação estudada, seja ela aproveitando a luz natural, seja pela distribuição de fontes que utilizem os conceitos que já descrevemos. Como o assunto é vasto, vamos abordar brevemente as 3 funções que a luz pode desempenhar na imagem. Luz principal. A luz principal é aquela que vai iluminar o foco do nosso assunto. É ela que vai direcionar o olhar para o assunto principal, tornando-o mais fácil de ser percebido, segundo o que nos diz a Gestalt, com maior pregnância. Ela pode incidir de frente, lateralmente, de cima ou mesmo quase ao fundo, desde que ilumine em parte a frente do assunto. Quando usamos luz natural, podemos direcionar a luz principal ao movimentarmos o assunto, como por exemplo uma pessoa, ou nos deslocarmos em relação ao assunto, quando este for um objeto. Luz de preenchimento, compensação ou fill light é aquela que vai preencher de luz as áreas não iluminadas pela luz principal. Por definição, ela é menos intensa do que a luz principal para não desviar o foco, nem diminuir a sensação de volume, importantíssima para a percepção da imagem bidimensional como um objeto tridimensional. A compensação sempre deve estar num eixo diferente da luz principal, de forma a reforçar a sensação de volume. Para evitar ruídos visuais, ela deve ser difusa, de forma a não marcar demasiadamente sua presença, nem criar segundas sombras. O contraluz é o foco que vai criar uma separação entre o assunto e o fundo, evitando que se mesclem na imagem. Um cabelo escuro, por exemplo, pode se fundir na imagem com um fundo escuro caso não seja utilizado um contraluz. Assim como a luz principal, o contraluz pode ser proveniente de uma fonte mais dura ou mais suave. O mais importante no seu posicionamento é evitar que ele incida diretamente na lente, pois nesse caso o contraste da cena fica prejudicado. É uma luz de utilização puramente pictórica, para destacar o assunto do fundo. Da mesma maneira que a luz de compensação pode não ocorrer num esquema de iluminação, desde que essa escolha seja feita conscientemente pelo fotógrafo. Falamos de luz dura e luz suave, o que seria isso? Vamos falar da qualidade da luz. Qualidade, vamos entender a característica da fonte enquanto a sua dureza ou suavidade. Uma luz dura é aquela em que o filamento emissor de luz seja muito pequeno. Pode ser um flash direto, uma lâmpada de LED ou o Sol. O importante é a relação entre o tamanho relativo da fonte e o objeto. O Sol é uma fonte gigantesca, mas em relação a qualquer objeto na Terra é uma luz pontual. A luz dura projeta sombras fortemente delimitadas, bem definidas. Ressalta os relevos quando atinge o assunto lateralmente e tende a rebater fortemente em objetos em cena, porque tem muita potência. É uma luz que possibilita usos dramáticos na fotografia pelos contrastes que proporciona. Já a luz suave ou difusa vem de uma fonte grande, como uma caixa difusora, um flash rebatido na parede, a luz do sol passando por um tecido fino, um ring light, a luz de um dia nublado. A fonte deve ser grande na comparação com o objeto ou sujeito da imagem. Uma caixa difusora, por exemplo, tende a projetar sombras mais definidas, parecidas com uma fonte dura, se for afastada do assunto da imagem. A luz suave tende a diminuir ou eliminar pequenas imperfeições na superfície do assunto e projetar sombras suaves, tanto mais suaves quanto maior for a fonte em relação ao assunto. Por ser uma luz difusa ou rebatida, tem uma perda de potência muito grande em relação à distância que for usada, sendo maior a perda de luminosidade quando ela se afasta do que o mesmo afastamento causaria numa fonte dura. Encerra essa aula com uma imagem síntese do efeito da luz numa imagem, uma foto da hora dourada. A hora dourada é um período no final da tarde ou no início da manhã, onde o sol já se encontra num ângulo baixo no céu, geralmente pouco antes do pôr do sol ou pouco depois do nascer dele.
Por atravessar uma camada maior da atmosfera, as frequências mais altas, que resultam nas cores verde, azul e violeta, são filtradas, e a luz restante se tinge de amarelo, laranja e vermelho. São essas qualidades de luz, seu ângulo de incidência, sua coloração alaranjada, que fazem a aura dourada tão especial. Com conhecimento técnico, é possível captar uma imagem nessas condições sem deixar a escolha do acaso ou do equipamento a temperatura de cor, o que certamente diminuiria o impacto e o resultado da imagem. Nosso vocabulário fotográfico vem crescendo. Agora acrescentamos alguns termos e gostaria de reforçar a importância de termos um mínimo de preparo técnico, de conhecimento mais prático do que puramente artístico, para conseguir pré-visualizar e obter resultados mais avançados. Conhecer as nuances da temperatura de cor, da sua teoria e prática, e saber trabalhar com a capacidade do sensor, escolher conscientemente seus ajustes, vai nos dar mais instrumentos para expressar nossa criatividade. Também entendemos agora que luz não é tudo igual, que uma luz dura pode dar dramaticidade à cena, que uma luz difusa pode traduzir paz, que a qualidade da luz afeta e muito o resultado final. Apurando o olhar, sabendo usar os recursos de iluminação ao nosso alcance, podemos conseguir imagens melhores com o que já temos, somente trabalhando com criatividade e técnica. Vou deixar para vocês uma dica de leitura que para mim foi fundamental. 50 anos luz, câmera ação, de Edgar Moura. O fotógrafo premiado de cinema conviveu com grandes diretores e é, antes de tudo, um pensador da expressão e da luz. Em um livro que não tem sequer uma tabela ou figura, fala com leveza sobre escolhas criativas, o papel do fotógrafo no ato da criação da imagem e dá dicas valiosas para o crescimento do olhar artístico. Para finalizar, uma proposta de exercício. Realize uma sessão fotográfica de tema livre, variando o ajuste de branco para cada imagem e anotando qual fonte de iluminação foi utilizada. Se possível, faça claquetes, pequenas placas dentro da imagem com o nome da fonte utilizada e o balanço de branco que você ajustou. Compare os resultados e veja qual deles mais se aproximou da cor neutra e se algum ajuste diferente resultou numa imagem interessante. Por hoje é só, espero vocês na próxima aula. Com ementa de Fernando Medeiros, texto, apresentação, imagem e áudio de Zé Paulo Cardeal, gravado em 7 de abril de 2021, realização da Casa Séfora, os conceitos do audiovisual. Muito obrigado e até amanhã.